Olá a todos, todas e todes. Eu me chamo Felipe Ferreira de Almeida e eu sou fotógrafo, cineasta e artista plástico. E aqui nesse vídeo cotidiano, Teoria e Prática de um Processo Artístico, eu vou contar um pouco, sobre essa série de fotografias, que são aproximadamente 50 imagens até o momento atual, que eu comecei a fazer lá em 2017. E aí eu abordo especificamente essa série chamada Cotidiano, a partir de Vilma Martins. E nesse vídeo é importante salientar que isso faz parte de um projeto que foi aprovado no edital chamado Cultura Presente nas Redes 2, que é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu pretendo falar sobre o processo de cada imagem, de cada fotografia, falar sobre as referências, o que eu estava pensando no momento que eu fiz, cada uma delas. E eu espero que vocês curtam tanto quanto eu estou curtindo fazer esse vídeo. Então vamos lá. Bom, eu vou começar então falando um pouco sobre a Vilma Martins, que é essa artista cujo trabalho me inspirou a começar a minha própria série Cotidiano. E ela, infelizmente, faleceu esse ano, em 2022, em setembro. Eu tive, enfim, a sorte, e o prazer de conhecê-la em 2017, numa exposição que eu estava participando e que ela, enfim, soube que um artista estava fazendo uma série que tinha relação com o trabalho dela e aí ela teve curiosidade de ir lá conhecer, assim. Foi ótimo, inclusive, poder, falar com ela, assim, pessoalmente, foi incrível. E ela é uma artista mineira, que viveu durante grande parte da sua vida aqui no Rio de Janeiro, especificamente em Santa Teresa. E ela foi casada durante grande parte da sua vida também com o Frederico Moraes, que é um crítico aqui muito importante no cenário brasileiro. E ela é uma artista que produzia, assim, tanto em pintura quanto gravura, desenhos também. É uma artista muito, muito, muito boa, assim, muito incrível, que infelizmente ainda não é tão conhecida, assim, especialmente pelas gerações mais novas, mas é uma artista incrível, assim, acho que todo mundo que pode, que em algum momento conhece o trabalho dela, fica realmente muito encantado, sim, porque é extraordinário. E aí eu vou contar um pouco aqui da exposição que eu conheci o trabalho dela. Foi em 2014, no Paço Imperial. E aqui vocês podem ver uma imagem lá da exposição, que era essa retrospectiva, que chamava Vilma Martins, Retrospectiva, Cotidiano e Sonho. E era uma exposição assim bem grande que ocupava várias galerias lá do Paço e que você tinha obras tanto da década de 60, as gravuras, da década de 70 também, pinturas e desenhos da década de 80 e 90, assim, era um tempo, um recorte temporal bem amplo e que dava para conhecer bastante assim o trabalho dela. Particularmente, o que me interessou assim mais, nessa exposição foi justamente a série Cotidiano, que até então eu não conhecia o trabalho dela e tal, e foi realmente a primeira vez que eu vi assim o trabalho e eu fiquei muito, muito, muito encantado assim. E aqui nesse slide tem essa foto, de um dos trabalhos dela, que é uma pintura dessa série, que eu falei, Cotidiano, uma pintura de 74. E eu realmente fiquei assim, muito encantado, porque uma das coisas que eu já trabalhava, assim, enfim, na minha pesquisa artística, era justamente trazer essa coisa dos animais e tal, na verdade eu chamo de natureza domesticada. Esse é o termo assim que eu uso, que é esse lidar, na verdade, com a natureza, com o natural, com o selvagem, a partir de representações, Então, a partir de coisas artificiais. Essa ideia de artificialidade também é muito importante assim dentro da minha pesquisa. E assim, ver o trabalho dela foi muito impactante, assim, porque eu senti como se de alguma maneira a gente tivesse um olhar assim próximo, para a arte, para o cotidiano, para a vida, assim. E aí especificamente essa série Cotidiano
foi assim, incrível ter visto, né, a primeira vez. E essa aí é um outro trabalho também dela, uma outra pintura de 76, da mesma série, e que ela vai inserindo, né, esses animais selvagens. Assim, varia um pouco. Tem pinturas ou desenhos que ela insere especificamente animais, né, nessa paisagem do lar, do cotidiano, ali da bagunça, do dia a dia. E algumas outras ela coloca paisagens, então rios, né, que saem da panela, ou uma terra que vira uma montanha, né, uma paisagem natural, que às vezes está, sei lá, numa pá de lixo ou alguma coisa do tipo assim. E aqui especificamente eu selecionei as obras, né, em que tem esses animais que adentram nesse espaço doméstico, assim. E aí é muito interessante notar que ela faz enfim, essa composição, né, na verdade, utilizando os animais, em geral a parte selvagem, né, a parte da natureza ela coloca colorido, né, e aí o resto da composição, né, do cotidiano, do lar, ela faz nesses tons de cinza, assim. Eu vou passar aqui que tem uns desenhos. Ó, aí também ela faz, né, esse mesmo jogo, sim, que esses animais aí estão, enfim, devorando possivelmente um frango, né, que alguém estaria cozinhando e tal. Nesse caso aí é desenho, né, tem algumas diferenças, assim, nas pinturas você tem mais tons de cinza, né, e nos desenhos é mais a silhueta mesmo, assim, ela vai colorindo de acordo, né. E tem alguns outros aqui que eu selecionei, esse também, né, enfim, essa pantera, onça, passeando aí no meio da bagunça, né? Isso é muito curioso, assim, porque... E interessante também, né, do que enfim, essa casa dela, né, que enfim, é uma artista mulher, né, e que você tem aí também vários, enfim, por conta do patriarcado, do machismo, etc., da sociedade, é muito interessante como esse cotidiano de um lugar que possivelmente é a casa dela, né? Enfim, mas esse lugar imaginário, ele não tá assim todo arrumadinho e né, todo limpinho, ele tá, enfim, ele vem todo ali com a bagunça, né, do dia a dia, do cotidiano. Eu acho que isso é uma coisa assim interessante também, né? Eu acho que tem ela traz talvez aí um selvagem e tal, não só através dessas inserções de animais e paisagem natural, mas acho que de um próprio cotidiano que não está necessariamente ligado ou dominado por uma ideia de docilidade, né? Ou de tudo arrumadinho e perfeito. Eu acho que isso é um jogo também interessante. Assim, eu acabei de pensar nisso, na verdade, quando eu estava aqui falando. Mas é uma recorrência, né? Essa bagunça, né? Assim, do lar e tal. É muito interessante. E aí ela vai introduzindo, né? Esses animais que enfim, essa vida, né, selvagem que vai saindo de objetos. Muitas vezes eles estão interagindo com coisas, né, desse lar, assim, dessa casa, e às vezes não, eles estão meio alheios ali ao ambiente, assim. Varia bastante. Nesse caso aqui, essas três últimas imagens, né, que eu mostrei são desenhos, que é um caderno, né, tá escrito aqui, caderno de desenho, ele foi publicado em 2015, então se encontra disponível na internet, você pode baixar, né, o PDF. Eu baixei aqui para montar essa apresentação. E aí você pode acessar, assim, esses desenhos, na verdade, ela fez depois, assim, né? Você tem as pinturas da série Cotidiano, você tem tanto ali na década de 60, 70, 80, 90, apesar de, curiosamente, vários lugares colocarem como se ela tivesse só produzido entre 75 e 84. Isso está escrito em várias coisas oficiais, assim, mas não é o caso. Ela tem coisas do cotidiano, da série Cotidiano, em 60, na década de 90 também, na verdade. E aí ela faz esse caderno, né? Que ela vai relembrando, na verdade, todas as pinturas e coisas que ela fez ao longo dos anos, né? E vai meio que fazendo um compilado disso nesse caderninho, assim, que depois foi digitalizado, né? E está disponível para acesso público.